Olá, meu nome é Maurício Pietrocola, eu sou um dos autores do livro Física em Contextos. Eu vou conversar com vocês agora sobre o volume 1, segundo bimestre, e eu escolhi o capítulo 4 para falar um pouquinho, né? O capítulo 4 é um capítulo que envolve o estudo da queda dos corpos e talvez o aspecto que é interessante é que, diferentemente de outras obras, né, onde a gente começa simplesmente estudando de fato como que um corpo cai, ou de certa maneira como que eu estudo o movimento associado à queda de um corpo, que é um movimento acelerado, né, de aceleração constante, inclusive da onde eu consigo tirar a primeira informação, né, que é sobre a constante gravitacional, o G. Nesse caso a gente começa essa obra tentando de certa maneira exercitar aquilo que foi mencionado na proposta inicial de toda a coleção, ou seja, que o conhecimento ele não é um conhecimento, o científico ele não é um conhecimento definido e para todo sempre, mas ele é um conhecimento que sofre mudanças, ou seja, a maneira como a gente vê o mundo, né, a partir das lentes, né, ou das ferramentas que a física me empresta, ela pode sofrer alteração com o passar do tempo. Então esse daqui é um caso relativamente simples, no qual a gente consegue mostrar para os alunos como, por exemplo, a queda de uma pedra, né, que é uma coisa que acontece corriqueiramente. Hoje, quando a gente estuda na escola ou na aula de física, a gente tenta mostrar para o aluno que esse movimento é um movimento que começa de certa maneira lento, ele sai do zero e ele vai aumentando até, né, ele bater no solo, que é onde ele tem a máxima velocidade. E que essa velocidade aumenta numa proporção, né, e vai arredondando 10 metros por segundo a cada segundo. Só que se você for olhar no passado e se perguntar, as primeiras pessoas que estudaram esse movimento também entenderam, né, ou tentaram ver esse movimento dessa forma? E você vai ver que não. E o grande exemplo que a gente tem é na antiguidade grega, né, no século IV, mais ou menos antes de Cristo, esse tipo de assunto ele foi palco para estudos. Então, alguns cientistas, ou o que a gente pode dizer, antecessores dos cientistas, né, os filósofos gregos, se debruçaram sobre essa questão de tentar entender como que os movimentos aconteciam, né? Os movimentos aconteciam na superfície da Terra. E uma das conclusões interessantes é que esses cientistas formularam uma teoria, um conjunto de ideias que são completamente diferentes das ideias que a gente aceita hoje. Então, no caso, para Aristóteles, uma pedra que cai ou um fruto que cai, ele simplesmente cai porque ele busca o seu lugar natural no universo, que no caso dos corpos chamados graves, e aí entendam graves na origem, né, da palavra, que é coisas pesadas, a tendência deles é ficar no chão, ou mais especificamente, o mais próximo possível do centro da Terra, que na concepção do Aristóteles era também o centro do universo. Então aí se você for seguindo o Aristóteles, um corpo, por exemplo, que nem o ar, que é uma coisa mais leve, se você solta uma borbulha de ar embaixo da água, ela sobe por quê? Porque o lugar natural dela é em cima da água. Então é todo um sistema, um conjunto de ideias, um sistema de pensamento, uma maneira de visualizar o mundo muito diferente do que é hoje. Então, além do objetivo específico nesse capítulo, da gente estudar a queda dos corpos e mostrar que existe uma expressão particular, né, na qual é um movimento acelerado, mas cuja aceleração é o G, a gente na verdade tenta mostrar como que essa ideia de estudar a queda de um corpo, ela se modificou da época do Aristóteles até a época do Torricelli ou do Galileu, que são os dois cientistas modernos, né? E quando a gente fala moderno, toma cuidado, porque moderno para nós é tudo que vem depois da era da ciência moderna, ou seja, do século XVII para cá. Ele é visto como um movimento como outro qualquer, que começa nulo, zero, e ele vai aumentando gradativamente. E aí tem todas aquelas discussões, né, que a gente pode acompanhar e inserir, né, que é o Galileu discutindo se um corpo mais leve, um corpo mais pesado, se ele cai mais rápido ou mais devagar. Por quê? Porque essas eram questões que vinham justamente
do modelo de mundo do Aristóteles. Quer dizer, na época do Aristóteles, era importante você distinguir a queda de um movimento mais pesado de um mais leve. Por quê? Porque o mais pesado tinha mais massa, né? Ou desculpa, na verdade o Aristóteles não falaria massa, mas ele tinha mais matéria, ele era mais grave do que o outro, então a tendência dele de buscar o seu lugar natural era maior do que o corpo mais leve. E o que Galileu, na verdade, vai nos mostrar é que, na verdade, a tendência de descer não é diferente do corpo mais pesado para o corpo mais leve. Ambos caem com a mesma aceleração, ou seja, com uma aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo a cada segundo. Então é interessante assim, a gente consegue manter uma abordagem mais tradicional da física, ou seja, a gente vai ensinar queda livre, né, ou a queda dos corpos, mas a gente associa essa discussão com uma outra questão que é fundamental, ou seja, como que a percepção de um fenômeno físico, ela na verdade muda de época para época a partir da própria construção do conhecimento. Ou seja, Galileu, quando ele faz uso daquilo que nós discutimos no vídeo anterior, né, do método científico, que era um método científico que ele próprio ajudou a construir, que é essa mistura de experiência com matemática, ele vai fazer um monte de experiências, né, algumas delas usando o plano inclinado, outras delas realmente deixando corpos cair. A gente realmente não sabe se de fato ele deixou os corpos cair na da Torre de Pisa ou não, né, isso está mais provavelmente para a lenda do que para um fato real, né, do Galileu ter feito realmente um experimento que nem esse. Mas, bom, a despeito disso, ele fez experiências, coisa que o Aristóteles não fez. Ou seja, na época antiga, né, no momento em que Aristóteles vive, a ideia de experimentação não existia. Então, eu espero que com isso vocês tenham recebido um esboço, né, um incentivo, né, para continuar trabalhando a física tradicional, mas nesse caso, né, inserindo um elemento diferencial, um elemento novo que começa a construir essa ideia do que a física é em termos de produto mais processo, ok? Eu encontro vocês no próximo vídeo.